Olá, galerinha do sexto ano. Eu sou a professora Graciela Borges. Vamos trabalhar hoje com vocês a língua portuguesa 2, tá? E nosso tema de hoje é o seguinte: nós estamos trabalhando desde o início do ano com os gêneros textuais, né? E hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual relato de viagem. Vocês já devem ter ouvido falar do relato de viagem. Vamos lá. Descrever esse gênero textual. Então, o relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, o narrador. Como essa experiência é relatada pelo próprio narrador, né, pela pessoa que vive essa experiência, então os verbos eles vão estar em primeira pessoa. Seja ela a primeira pessoa do singular, no caso se ele estiver falando especificamente somente da experiência dele, né, do narrador, ou se esse narrador estiver acompanhado nessa viagem, né, ele pode também usar a primeira pessoa do plural, no caso nós, né, nós viajamos para São Paulo, né, e vivenciamos isso e aquilo. Então, como o relato é pessoal, né, das próprias experiências, ele vai usar a primeira pessoa para trabalhar nesse texto. Prosseguindo. Então, nós trouxemos aqui, já logo em seguida, um exemplo dessa situação. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos em Skagway, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos no acampamento de cachorros de neve localizado nas montanhas e fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais. Então, quem foi o autor desse texto foi o Maurício Oliveira. Então, como eu mencionei aí no início, né, no conceito de relato de viagem, que é uma experiência vivida particularmente e que também a gente usa os verbos aí em primeira pessoa. Onde é que a gente pode identificar esses verbos aí em primeira pessoa, identificando que é uma experiência particular, né, uma experiência própria? Nós podemos aí achar o verbo fizemos, né? Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos. Então, o verbo está em primeira pessoa do plural, porque ele se inclui, né? O autor, o narrador, ele se inclui nessa experiência, né? Ele está vivenciando essa experiência. Então, os verbos necessariamente têm que estar em primeira pessoa, ou do singular. No caso do exemplo, nós temos no plural, né? Então, é mais ou menos isso. Vamos lá, continuando. Vamos falar um pouco das características desse gênero. Tá? Os elementos e a estrutura do relato de viagem. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados, né? Então, alguém fez uma viagem, alguém viveu essa experiência e quer falar, né? Quer descrever, quer mostrar em detalhes, porque foi uma experiência boa ou ruim, né? Mas ele quer mostrar para as pessoas o que foi que ele viveu nesse momento. Então, conta-se um ou mais episódios significativos, né, importantes para ele. Descrevem-se os lugares e as situações vividas. Então, ele vai descrever, por exemplo, se ele foi à praia, né, ou se ele foi à montanha. No caso da praia, ele vai dizer que o mar era azul, né, ele vai dizer quais eram os animais que, porventura, ele tenha encontrado por lá, as pessoas que ele conviveu, como eram essas pessoas, né? Os ambientes de uma maneira geral, ele vai descrever, dizer como era, dizer as características desse lugar, certo? Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Então, como ele fornece uma indicação precisa de tempo e lugar, no caso do tempo, ele pode dizer o seguinte: eu fui ao Rio de Janeiro, né, no Réveillon. Então, a gente sabe que o Réveillon, quando que a gente comemora o Réveillon? Do dia 31, né, a virada do ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro.
Então, nesse caso, a gente sabe especificamente o tempo, né? Qual foi o período que ele vivenciou essa experiência. Então, é uma característica inerente do texto do relato de viagem, essa especificidade em relação ao tempo. E o lugar, no caso, como eu dei exemplo, o Réveillon do Rio de Janeiro, né? Ele especifica qual foi o lugar que ele visitou. Lugar, o Rio de Janeiro. O autor expõe o seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. No caso, cada pessoa tem uma maneira de ver o mundo, né? Tem uma maneira de se relacionar com as pessoas. Então, eu posso ir, por exemplo, só estou lembrando de lugares praianos aqui, por exemplo. Se eu visitar São Luís, né? Vou lá em São Luís, vejo o centro histórico, vejo a praia, né? E vou descrever para alguém como foi que eu senti. Já outra pessoa, um amigo, né, um parente meu, pode chegar lá e dizer, não foi nada disso, né? Eu vivi outras experiências, eu enxerguei aquele lugar de uma maneira diferente. Então, cada pessoa tem uma maneira de ver, né, tem uma maneira de vivenciar suas experiências. E parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. Qual é a diferença, né? Descrição é como eu falei, é falar dos objetos, falar do que você vê, falar do que sua visão consegue enxergar. E a narração é contar tanto essas experiências objetivas, né, como as experiências subjetivas, que foi o que você sentiu no momento, né, e contar os fatos, o que foi que ocorreu do início ao fim da sua viagem, no caso. Então, os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, como eu falei. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica. O que é uma sequência cronológica? Tem início, meio e fim. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. Por que é o pretérito perfeito do modo indicativo? Porque o pretérito perfeito ele dá a ideia de passado que foi totalmente concluído. Então, se você já viajou e essa experiência já acabou, né, é um pretérito perfeito, é algo que foi totalmente concluído. O presente histórico também, quando você fala no presente de algo que você viveu no passado, há a possibilidade do relato ser contado no tempo presente. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. E o relato de viagem também há o uso excessivo de adjetivos para registrar suas impressões, né? Como eu falei, como é a descrição, você tem que dar as características do lugar. Então, qual é a classe gramatical que trabalha com características? O adjetivo. A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor, né? Quem lê o relato. Sentido denotativo e conotativo. Nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico, denotativo. Prevalece a subjetividade, isto é, predominam as impressões e sensações. No caso de uma maneira objetiva, né, a gente fala de denotação, do denotativo. E quando é uma coisa mais sentimental, né, mais no plano das ideias, a gente fala de conotação ou sentido conotativo. Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar hoje para vocês sobre o relato de viagem, ok?